E é muito interessante que você falou um pouquinho sobre a questão da autoestima, né? Que isso é muito importante a gente te falar aqui. E eu gosto de voltar a esse assunto, porque volta e meia a gente tá nesse debate sobre essa cultuação do corpo, sobre esses processos que a gente, volta e meia, a gente, principalmente a mídia, gosta de ficar enaltecendo que determinado ator, atriz fez isso, e aí o pessoal começa a criticar. Mas tem muita gente que faz que é justamente para um resgate da autoestima. Sim, com que certeza. é fundamental, né? Uma pessoa que às vezes ela não consegue se olhar no espelho, se ela não consegue se empoderar, e aí isso vai acarretando para outras áreas da vida dela. Que aí ela não tem autoestima para poder trabalhar, para poder pedir um aumento, para se impor em alguma conversa, porque ela acha que algum marco no seu corpo ou na sua face, ela vai... Então, assim, você empodera, vai empoderando a pessoa e realmente é um transformador na vida, Com né? certeza, com certeza. Uma pessoa que ela se sente bem com ela mesma, com a imagem dela... Gente, essa pessoa é um foguete. Ela é um foguete. Tudo melhora. Ela trabalha melhor, ela desembola melhor ali. Então, eu falo que quando a gente tá bem com a gente mesmo, as coisas fluem naturalmente. Porque é muito ruim quando você olha no espelho, você não gosta do que você está vendo, você se sente desanimada, você quer o tempo todo estar escondida, entende? Então, eu falo por mim mesma. Depois que eu harmonizei bebê, ninguém me segura. Hoje eu olho no espelho e falo, maravilhosa. Então, assim, e eu que mexo com a harmonização, eu tenho que estar harmonizada, mas harmonizada na medida certa. E é tão legal isso, porque eu tenho 14 ml de ácido hialurônico na minha face, tenho bioestimulador, tenho botox, e as pessoas, elas olham pra mim e elas não sabem onde estão aqueles 14 ml. Eu gosto disso, que as pessoas olhem pra você e falem assim, nossa, você tá bonita, mas não sabe exatamente o que é. Né? Fica assim, eu acho que talvez você tem boca. Na boca tem 3 seringas. Mas assim, são pontos estratégicos. Eu gosto muito de trabalhar com a harmonização em pontos estratégicos da face, pra, por exemplo, amenizar alguns pontos que ela não gosta, né? Ressaltar as que ela já, né? As áreas que ela já tem algo legal, mas dar uma ressaltada. Então, assim, eu gosto muito disso, sabe? Mas sempre com naturalidade. E eu falo que depois que eu comecei a fazer a harmonização em mim, comecei a trabalhar, porque quando eu comecei a trabalhar com a harmonização, eu não tinha harmonização. Só que a gente vende muito mais quando a gente tá harmonizado. Eu sempre falo muito isso com as minhas alunas. Como que você vai vender um preenchimento labial sem nunca ter feito um preenchimento labial? Como que você vai vender uma rinomodelação sem ter dado pelo menos uma empinadinha no seu nariz? Pra mostrar o quão natural fica os procedimentos pra sua paciente olhar e falar assim, nossa, ela é boa no que ela faz, olha como que fica legal. Ela acredita no que ela vende. Antes e depois, né, que posta no Instagram, é o presencial. Você fala assim, olha, tá vendo aqui? Tá bom, confia. Esse negócio do antes e depois, tem umas polêmicas em volta disso, não tem? Que os conselhos não deixam postar, não tem um negócio desse? Biomédico não podia postar até um tempo atrás, mas graças a Deus a gente ganhou, já deve ter uns 2 anos, isso mais ou menos, não sei ao certo. Mas ainda tem algumas classes que não podem, por exemplo, médicos. Médicos não podem postar antes e depois. É uma... Só que, assim... Os médicos, hein? Puta que pariu, bicho. Os Você tá médicos... fazendo um serviço fenômeno, ajudando a vida da pessoa, e você não pode divulgar seu trabalho. Eu falo que quando a gente pode divulgar, é muito melhor, porque a pessoa ela conhece melhor o seu trabalho. É claro que a gente tem que sempre avisar os nossos pacientes que cada resultado é único, porque cada pessoa tem uma anatomia, cada pessoa, né, tem uma estrutura. Então, assim, não adianta uma pessoa que não tem boca nenhuma, igual um fio dental, chegar lá e falar, doutora, eu quero esse resultado aqui. E um paciente com a boca super carnuda. Às vezes, a gente pode até conseguir um resultado legal nela ali, um volume bom, só que vai precisar de tempo. Não vai ser de uma sessão para outra. Então, a gente sempre tem que alinhar muito as expectativas da nossa paciente com o que a gente pode tem que ser transparente, tem que ser honesto, pra não ter um profissional... Nossa, eu converso demais. Inclusive, já dispensei gente da clínica por causa disso. Porque paciente queria uma coisa impossível. Queria uma coisa que eu falei assim, olha, não dá. Ah, mas porque doutora de tal falou que vai dar. Eu falei, então vai lá nela fazer. Porque, assim, eu sei que é uma coisa assim que eu não consigo, né, gerar um resultado que vai atender a expectativa dela. Eu prefiro não fazer. Eu sou muito honesta com os meus pacientes.